Marketing, The Podcast. Grandes ouvintes do Marketing The Podcast, olha a gente aqui de novo, né? Bom, como eu sempre me apresento para vocês, como eu sempre falo aqui, Bruno, o host do Marketing The Podcast. Há mais de 100 edições, vários episódios especiais, agora a gente tem o Noticiou, tem um newsletter em áudio, tem 300 outras coisas, Decifrando a Matrix, que são as pílulas de conhecimento que a gente acaba colocando de comunicação, marketing e estratégias. E eu sou muito grato de vocês ouvirem esse maluco aqui até hoje, falando aqui no Marketing The Podcast. Nessa toada foi quase 5 anos que já estamos aqui com mentes brilhantes e sempre falando que a pessoa que menos sabe aqui é o host de vocês. Então, basicamente, eu sempre estou aqui para aprender, para ouvir quem vem no Marketing The Podcast e só sei que nada sei é o que falaram de mais inteligente até hoje. E eu sempre fico, vocês sabem que eu sempre falei isso com vocês, né, com a nossa audiência, que eu fico muito contente quando eu trago amigos, né? E se não é amigo, se torna amigo, como muitos aqui se tornaram. E quando eu trago aqui amigos, o podcast nasceu de amigos do mercado aqui, já fazendo aqui, Marquinhos, um abraço aqui, fazendo uma alusão a amigos do mercado. Eu trago, de fato, aqui amigos para conversar com a gente, para falar um pouquinho do que trabalha, como trabalha, e são especialistas do mercado, que podem falar com uma grande autoridade sobre o que fazem, né? E eu sei que esse episódio aqui, episódio 120, brincadeira, pessoal, eu não sei mais qual que é o número do episódio, os episódios eu só vou sabendo conforme vamos lançando, mas estamos aqui falando de um tema que provavelmente, se você está se preocupando com a sua carreira, se você se preocupa em ocupar cargos, se você se preocupa em mudar de carreira, se você se preocupa ali em também ser um headhunter, por que não, né? Ali você está aqui ouvindo a gente e vai interagir bastante, vai gostar bastante desse episódio. E claro, se você também tem uma empresa e precisa de um headhunter, headhunters que são tão procurados pelo mercado, né? É bem divertido, inclusive, isso. Eu também já fui aí muito atrás de headhunter em fases da minha vida e hoje trouxe aqui uma das melhores headhunters, pelo menos para mim, se veio no podcast é a melhor headhunter. Então, hoje a gente vai falar de contratação estratégica, a mente do headhunter, e a gente está recebendo a Fernanda Máximo, psicóloga, nem sabia que era psicóloga, hein? Psicóloga, headhunter, especialista em seleção de executivos, com 20 anos de experiência, já atuou em grandes consultorias nacionais e multinacionais. Fundadora da Máximo Consultoria, boutique focada em posições estratégicas. Fê, não vou te chamar de Fernanda, vou te chamar de Fê. Oi. Seja muito bem-vindo ao Marketing do Podcast, Fê. Obrigada. Posso chamar de Brunão também? Brunão, Jimenez, Jimenão. Eu que agradeço aí o super convite, que bom que deu certo. Estou super honrada de participar do seu 100º podcast. É o 120 agora hipotético, eu nunca sei quando que é. Não tem problema, mais de 100 já está no auge. Mais de 100, Fê, mais de 100 com um microfonezinho que eu mandei importarem porque meu salário não podia pagar. E estou aqui hoje em dia. Hoje eu tenho um HyperX que é um pouquinho melhor e meu estúdiozinho em casa e é aqui que eu estou de mudança. Nossa, foi como mudança da dor de cabeça, né? Nossa, vai para onde, hein? Eu tô no interior, né? Você sabe. Agora Sim. estamos aí com um apartamento novo, né? Apartamento novo nosso é da minha filhinha que vai nascer também. Minha filhinha que tem 6 para 7 anos vai junto, minha mulher, obviamente. É uma boa mudança, né? E vai Uma ter mudança um pra estúdio melhor. novo. E vai ter um estúdio novo, Fê. Que legal. Eu adorei essa questão do estúdio online, né? Super facilita a vida de todo mundo. A gente consegue encaixar o horário na rotina para bater um papo e não tem esse deslocamento maluco de São Paulo, né? Não, deslocamento maluco de São Paulo, Fê. Deslocamento maluco de São Paulo. E eu te digo mais. Talvez se eu estivesse em São Paulo, não teria esse episódio hoje. É.
né? Não. E essa semana que tá toda bagunçada, chovendo, para tudo, impossível. Exato. Agora, a minha preocupação, eu troquei a preocupação do trânsito de São Paulo, e não se enganem, eu gosto muito de São Paulo, tá? Mas não para morar mais. Eu moro em São Paulo, na divisa com o Paraná, né? Em Ourinhos. Mas minha preocupação agora é mais sobre os meus funkos, os meus bonecos. Não parece que está aqui, porque a casa já está bagunçada devido à mudança. Nunca sei onde é que é, então aqui. Mas onde estarão meus bonecos no meu estúdio? Ah, que legal. Aí deixa a gente ver da próxima. Do que o estúdio, com certeza. Até porque minha mulher tá bem feliz. Eu comprei um de 1,5 m. Ela tá bem contente. Meu Deus. Ela tá bem Os contente. homens com seus brinquedos, né? Sempre. Eternas crianças, né, Fê? Eternas Ah, crianças. isso é legal. Fê, vamos lá. Aqui a gente sempre tem uma primeira pergunta, né? Eu tenho muitas perguntas hoje aqui para te Tá fazer. bom. Tenho certeza que a audiência tá querendo saber de muitas coisas que provavelmente vão te lotar de mensagens em Instagram, LinkedIn, então já se prepara sobre isso. Mas a primeira pergunta, que é aquilo lá, né? Já estou falando dos meus bonecos, estou falando de uma eterna criança e tudo mais. Aqui a gente tem pessoas. A gente, antes de falar de crachá, a gente fala de pessoas. Quem é a Fernanda Máximo? Sem o crachá. Sem o crachá, mineira, Opa, não quase sabia. paulistana. Sou mineira do interior de Minas, da cidade do ET, Varginha, Minas Gerais. Nossa, eu vi várias histórias. Todo mundo pergunta, e aí, é verdade essa história do ET? Eu tinha 15 anos quando aconteceu. Eu acho que foi verdade. Bom, E tô meu morando já melhor em São Paulo. amigo, meu melhor amigo, até desculpa te interromper, mas meu melhor amigo que fez parte desse programa, e já veio nesse programa, inclusive, ele é de Teófilo Otoni. E Nossa, ele fala muito, fala, cara, ó, a pessoal que mora lá, você fala com aquela senhorinha, fala, aconteceu, é aconteceu. isso mesmo, todo mundo fala, é verdade. E eu falo que eu sou meio paulista de coração, tô quase virando uma paulistana, porque eu tô há 20 anos aqui em São Paulo, né? Por aqui casei, tô casada há 10 anos, tenho uma filha, a Manuela tem 8 anos de idade. Sou apaixonada por viajar, amo viajar, adoro conhecer museus. Como psicóloga, também gosto de psicanálise, então tudo que é história, isso me interessa muito. E adoro reunir os amigos, né? Não só no trabalho, de fazer a ponte entre pessoas, tanto no profissional quanto pessoal, churrasco. E tenho aqui meus dois cachorrinhos também, então são meus filhos, né? Sou mãe de pet também, de dois cachorrinhos Shih Tzu. Aqui também tem dois Shih Tzus, tem a Sol e a Lua. A Sol e a Gente, Lua. eles são muito tranquilos, não são? Eu acho eles demais. Menos a Sol não é não. A Sol É mesmo? na verdade a Sol já estragou bonecos meus. A Sol Ah, pega todas as minhas meias e some com minhas coisas, é bem divertido, mas ela é linda. é. Ai, depois você me manda uma foto aí no WhatsApp pra eu ver. Tem Tá pra... Instagram, Jura? Eu quero seguir depois. tem Instagram. Depois que eu vou seguir, eu adoro. Pra mim essa raça é sensacional, assim. Eu, Porque minha eu te filha é agitada, né? Tem muita energia, então eles são calmos e aí eles super dão um match bom entre eles. tranquilão, aqui a Sol e a Lua, eu brinco com a minha mulher que eu falo, nossa, Sol e a Lua aqui, eu acho que elas não são cachorras não. Elas são gente. Humanas. São humanas, porque na verdade elas têm nutricionista. Esses dias eu estava reclamando em casa, falando, pô, eu não tenho nutricionista, pô. É isso. É banho, veterinário, cuidados e tudo mais, é. E aí a gente tá, é um mercado também, aí você entende, é um mercado que está crescendo, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha em uma das grandes corretoras, na maior corretora, né? De convênios e tudo mais. E ele fala, cara, o que eu ganho hoje mais em vendas é com convênio pet. É, exatamente. Não à toa. As empresas que estão se estruturando, né? A gente tem duas grandes empresas aqui em São Paulo que tem um corporativo enorme, baita executivos nas cadeiras gerenciando. É um mercado que cresce pra caramba, né? Não sei quantos dígitos, depois posso até te passar essa informação, mas sabemos que, né, cada dia mais as pessoas estão optando aí por ter pets também do que filhos, ou filhos e mais pets, né?
Exatamente. Aí você já mexe, sei que uma coisa leva a outra, né? Em economia, acho que até uma aula de negócios para o pessoal. Porque o que eu vejo muito no nosso programa, muitos estudantes de comunicação, né? Muitos estudantes de comunicação, muito faculdade, empreendedores, né? Que estão buscando entender. Então, por exemplo, uma situação dessa de mercado pet, pessoal, acaba envolvendo e trazendo para o dia a dia de vocês, explicando um dia a dia com analogia que eu adoro, é tipo Sim, eu vou para um apartamento novo com uma filhinha nova, né, que vai nascer aí em janeiro, com a minha filha de 6 7 anos, tem 2 quartos o apartamento. Aí, no final das contas, quando você leva os pets e você tem mais um filho que o nosso planejamento, já o apartamento fica pequeno. Aí você já precisa pensar numa casa. Por isso, no final das contas, o mercado imobiliário vai crescendo. Então, isso são negócios, pessoal. Então, quando a é, gente vai pensar no macro, o negócio, um leva o outro, que leva o outro completamente mais complexo e por aí vai. E aí que fica o nosso trabalho de comunicação. Fazer essas ligações. Como que eu vou fazer ligações em áreas correlatas para conversar, né, é, entre elas? Mas o foco aqui foi só uma micropílula. isso. E, Fê, como você hoje é uma das principais headhunters, para mim é a melhor headhunter, eu vou sempre falar Ai, isso aqui, obrigada. tá? Nem tanto. Como que foi essa carreira para chegar a Headhunter? Você sempre pensou em ser Headhunter? Eu acho que ninguém completa 18 anos falando eu vou ser Headhunter, Fê. Sendo Não, bem não, sincero. foi isso. Eu sempre gostei, como eu te falei, Bruno, de psicologia, de pessoas, sempre, isso desde novinha. Então, Tá. já tinha em mente que eu queria ser psicóloga. É mesmo, eu Mas era muito tímido. Eu era muito tímido, por isso que eu gostei de conversar com as pessoas. é mesmo. Para Não, quebrar a timidez. é Oi? mesmo. Acho É. que todo mundo tem um pouco de timidez, né? Mas e pensa, você foi para comunicação, você é super comunicativo. Nunca falaria Sobreviver, isso. Fê. Tinha que sobreviver, Fê. É isso. Quem não fala não sobrevive. É verdade. É isso mesmo. E aí, Bruno, eu fiz psicologia em Minas e sempre gostei do tema de empresa, de indústria. Falei, poxa, eu quero ser RH, quero ser da psicologia organizacional, que a gente chama assim, né? Que tem a psicologia clínica, que faz o atendimento, e a organizacional, que você vai para empresas e tudo mais. Mas acabou que meu primeiro estágio já foi em uma consultoria de recrutamento e seleção. Então, eu passei por consultoria de recrutamento e seleção de agência, fazia posições mais no volume, posições mais de suporte à gestão. Depois, eu mudei para São Paulo em 2007, 2006, já para entrar numa multinacional. Então, entrei numa baita consultoria multinacional lá, numa escola, aprendi pra caramba. E aí comecei a recrutar para a área de financeira, para a área de supply chain, enfim, conheci muito bem o mercado, né, do Brasil como um todo. Depois eu decidi ir para uma consultoria nacional menor, com um modelo mais de boutique, um atendimento mais personalizado, menos clientes, posições maiores. E aí eu me encontrei nessa consultoria. Lá eu fiquei uns 7 anos e com isso eu falei, poxa, os meus clientes davam um feedback muito assim, você tem muita qualidade no teu processo, na tua entrega, uma escuta muito ativa. Eu falei, eu quero montar minha consultoria boutique, pequena. Hoje eu sou eu e mais 2 pessoas, né? Então, assim, eu que tô à frente de todos os processos e tudo mais. E deu super certo, Bruno. Os clientes que eu tive ao longo da vida me seguiram, estão comigo até hoje. E aí atendo indústria, mercado de healthcare como um todo, life science, então indústria farmacêutica. Hoje o meu foco é muito mais indústria. Quando eu falo indústria, não mercado financeiro, né? Então 80% hoje é indústria, 20% serviços e deu super certo, é quase 8 anos de máximo consultoria. Quase 8 anos, Fê. Você sabe que Quase. eu estava falando com a minha mulher, e na conversa, né, com ela, a gente estava almoçando e eu falei para ela, falei, nossa, há quanto tempo que eu não sou CLT? Aí ela falou, eu não sou há 10 anos. E eu não me dei conta, eu já sou há 9. E eu falei, Nossa, eu já não, tô também, antes da minha consultoria, eu já fui para o modelo também de PJ, de associada, um sim, modelo diferente, né? Onde você tem uma variável mais agressiva. O mercado pratica muito esse modelo, né? Ultimamente está acontecendo isso.
está acontecendo bastante, eu acho que é uma tendência que vai Sim. aí para ficar, inclusive. Eu vejo que tem eu não sei, né? Eu vou até trazer essas pautas aqui. Eu te falei que eu chuto um pouco o roteiro, né? E vai surgindo coisas aqui, mas eu sei que Sim, também vai tem uma atrás coisas, da outra, né? um bate-papo com bolinhos e um cafezinho. Não mineiro, né? Porque, né, não tenho aqui o café mineiro que é diferenciado, mas E ok, ainda mais de Minas, uma delícia. exato. Eu falo que o mineiro ele tem um toque pro café. Quando ele encosta no café, o café fica diferente. Nossa, eu sou apaixonada por café. E eu É, nasci na região, né? Que sul de Minas, que é a melhor região de café de Minas Gerais. eu, Então, eu é família mineira, né? Meu avô e minha avó, eles eram de Guaxupé e Guaranese. Guaxupé tá super perto de Varginha. Então 70 quilômetros, eu acho. eu cresci ouvindo as histórias da roça dos meus avós, Olha, né? temos É, muito para conversar então, Bruno. Esse podcast vai ser pequeno, eu acho, pra gente, tanto assunto. Eu adoro, eu adoro. Eu falo que episódios do podcast, se eu pudesse, ficava 3, 4 horas, ainda faltava assunto para abordar. Opa, Em cada um. Um dia a gente vai fazer aqui episódios tipo Flow, 5 horas, 4 horas. isso. Não, mas a gente tenta pessoalmente, toma um café, um pão de Isso, queijo, uma coisa assim. isso. Um dia, quem sabe, aí a gente não tá junto do caldeirão do Hulk, ali no, Olha, não falando de duvido. negócios. Eu não duvido, hein? Você eu não duvido. Vamos pensar grande. Mas assim, eu vejo que é um movimento, né? É um movimento, eu vejo que a CLT ela tá um pouquinho. Eu ouço de algumas que, olha, não, tem que ser CLT para entrega, tem que ser PJ para ter uma flexibilidade. Aí há uma confusão entre o empregador, há uma confusão na empresa, não sei o que, que se enquadra em lei, não sei o que, que se enquadra Isso, aqui. E eu ouço isso desde São Paulo até aqui em Ourinhos no almoço com a minha família, né? sim, E ninguém sabe. Tipo, eu vejo as coisas mais bizarras acontecer, né? sim, Por essa confusão. Agora, eu não sei, eu acho que a CLT ela tá passando por uma crise, né, Fê? tá. Não diria uma crise, mas eu acho que a gente já fala de um CLT flex, de um modelo diferente. E aí eu dividiria em duas gerações. Eu acho que a minha geração, que aí eu já sou 40 a mais, né? E a gente fala dos executivos, já estão nesse modelo CLT e já estão acostumados, mas essa nova geração que vem, eu acho que elas não vão ter mais só um trabalho, elas não vão querer ser linkadas só a uma empresa. Então, a gente sente esse movimento. Eu recruto há 20 anos, né, Bruno? Então, antes era raro você ouvir sobre uma posição PJ. Era uma empresa ou outra, era mais as empresas nacionais, que não tinha muita estrutura de RH e tudo mais. E de jurídico, né? Porque o jurídico também se envolve para dar um suporte em relação ao contrato dessa forma de trabalho. Mas agora, de 10 posições que eu conduzo, uma é PJ. E isso já é um aumento Sim. significante, porque o ponto é alinhar muito e o meu trabalho é esse, né? Fazer essa ponte entre a empresa e o candidato. E deixar muito claras as regras do jogo, como você disse, né? Que assunto de mesa de final de semana com a família e tudo, para deixar tudo alinhado, deixar tudo combinado. Né? Exato, né? Porque hoje as empresas oferecem benefícios para quem é PJ, tem PLR, tem tudo, 13º, férias. Então é entender se faz sentido para esse profissional. E eu acho que assim, quando ele faz essa virada de chave, quando ele topa a primeira oportunidade, nunca mais ele quer voltar a ser CLT. Essa é uma chave que vira, e eu tô Vira. vendo empresas fazerem com que essa chave vire. Eu tô vendo diretores de empresa, executivos de empresa, a empresa chegar e falar assim, não, vira PJ e presta serviço pra gente. Isso. É isso. Então, mudou muito. Hoje, esse conceito de consultoria, de consultores, aumentou bastante. Até mesmo para executivos que se aposentam, jovens, se aposentam e falam, não quero mais trabalhar no mercado corporativo, ter esse vínculo exclusivo com uma só companhia. Ele parte Sim. para esse modelo de, né, um freelancer, mas muito mais estruturado, um consultor, esse atendimento PJ, e super funciona bem. Isso passa muito por muitos lados da economia, até de contratação também, né, Fê?
porque a gente não tinha muito isso antigamente, de ter acesso à informação. Acesso à informação mudou tudo, mudou Mudou. muita coisa. Então você consegue se capacitar fazendo uma Conquer da vida. Conquer patrocina a gente, tá? Tô falando de vocês, patrocina a gente. Então, assim, basicamente uma Conquer da vida. Quando você tem isso, você tem novas skills, você tem novas especialidades que você consegue vender. Aí você consegue tipo, fazer outras coisas que antigamente era muito Exatamente. mais difícil, né? Exatamente. Mobilidade, que mexeu com isso. Êxodo de cidades, né? Êxodo urbano. Estou vendo muito isso. Primeira vez que eu vejo São Paulo perder habitantes e Santa Catarina ganhar. Eu estou vendo Santa Ex- Catarina contratar. Exato. Saiu, eu li na Folha de São Paulo que Rio de Janeiro e São Paulo perdendo imigrantes, né? As pessoas não escolhem mais, porque, né, aquela questão de qualidade de vida mesmo, né, porque a rotina corporativa ela é intensa, né? Sim, E ela é muito intensa, em São Paulo muito mais. A gente brinca assim, aqui é o coração do Brasil em relação às grandes companhias, né, as maiores posições executivas. Então, muitos executivos saíam dos outros estados para vir para São Paulo para ter um upgrade de carreira e tudo mais. E esse cenário mudou um pouco, né? e aí você fala, ontem eu tive uma consultoria de carreira, né? Não é uma consultoria de carreira, consultoria de marketing, né? Que eu tive ontem sobre a carreira de marketing, né? Me pediram ajuda sobre o que eu pensava nesses quase 10 anos, né, de mercado, e um pessoal vindo do Espírito Santo para São Paulo. Na verdade, vêm do Espírito Santo, mas moram em Minas e estão vindo para São Paulo. Não, é diferente e tal. São muito ligados à questão da qualidade de vida. O que Sim. você acha, Bruno? Aí eu me peguei falando de São Paulo com as suas ressalvas. Eu falando, olha, vim para São Paulo, beleza, mas saiba que é um ritmo frenético, São Paulo vai te consumir, você vai gastar 4 horas no trânsito e talvez essas 4 horas você não vai conseguir fazer sua academia que você tanto gosta, ou talvez você não vai ter o lifestyle que você espera porque a violência é complicada. E aí você para, você fala, poxa, peraí, olha, eu tô fazendo uma má vista de São Paulo. E aí eu que sou do mercado, e eu tô indicando ficar em Minas. É que hoje, né, Bruno, eu acho que talvez é que eu entendo que agora com remoto, online, digital, ele funciona bem, embora as empresas, que eu acho que depois a gente pode falar sobre isso, estejam voltando para o modelo presencial. Sim, Mas funciona muito bem, né, o remoto. Então, antes, posições, tecnologia sempre foi assim, e agora muito mais. Muita gente, eu recruto muitas pessoas de tecnologia e tem muitas vagas fora do Brasil. Então, não faço essas posições, eu tenho um parceiro que faz essas posições, mas que busca executivos que trabalhem do Brasil para os Estados Unidos, porque é tudo remoto. sim, Então, dá para funcionar, depende da posição, não precisa necessariamente mudar fisicamente de estado, né? sim, eu vejo Acho que é muito. muito do momento também do executivo, da pessoa, né? Eu acho que nesse caso vale a pena, porque eu queria aprender o ritmo de São Paulo. É, O ritmo de São Paulo é uma tudo coisa diferente. acontece, né? É, Então, acho que é uma experiência válida, mas eu acho que vai depender também do momento de vida, família e tudo mais, né? e eu vejo uma preocupação maior, eu vejo uma valorização maior do profissional também que está preocupado com a sua qualidade de vida, né, Fê? Um pouquinho disso, né? Não que aquele workaholic, né, tudo mais, mas eu acho que um profissional está mais preocupado em o equilíbrio. Eu vejo também que as empresas estão mudando bastante isso Sim, para tem esse foco uma em pessoas. lei, tem uma lei agora também para dar assistência psicológica, porque teve, né, o ano passado o LinkedIn soltou várias reportagens aí na mídia, né, sobre burnout. Então, assim, vários executivos com burnout e tudo mais. Então, hoje as empresas também estão cuidando disso. Que o Sim, executivo tem uma qualidade, não o executivo, né, o colaborador como um todo, desde um analista, o estagiário até um CEO, que ele tenha uma boa qualidade de vida, que ele consiga ter a vida pessoal e a vida profissional, né? Que antes
Eu acho que antes da pandemia isso era complicado. Mudou muito depois da pandemia, né? Para melhor, eu acho. Eu acho que para melhor, acho que em relação a você ver, teve um colapso, né, de todo mundo em relação à pandemia. A pandemia trouxe uma análise de vida do que era importante na vida e as empresas viram que elas precisavam ter uma assistência ao teu colaborador para que houvesse as entregas. E foi muito curioso. Eu sou um profissional de agência, como você bem sabe, quando a pandemia estourou, a gente olhou e falou: olha, e agora? O que vai ser do mercado? Porque a gente era presencial 100%. Quando estourou Sim, a pandemia, ficamos em casa. Descobrimos que a agência estava crescendo. A agência cresceu, teve o seu boom e a gente trabalhando o dobro, o triplo. E a gente não entendia por que a gente estava trabalhando o dobro e o triplo se a nossa cama estava do lado. é. Então, houve uma confusão bem grande nisso e há até hoje. Nessa toada de conversas em almoço, eu conversando com a minha esposa, ela, cartão de ponto, controle de ponto. Eu falei, nossa, eu nem sei o que é Nem isso. sei mais o que é isso há muito tempo, né? Não sei ainda. É prática ainda, Fê? O cartão de ponto, o controle de ponto. Depende da posição, sim. Cargos mais de confiança não precisam. Até mesmo, Bruno, eu tenho clientes que a questão do cargo, ele faz home office ou não. Então, tem um cliente que, por exemplo, até coordenação tem que ir para a empresa 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e gerencial não. Tá. Depende do cargo de confiança, assim como a questão de bater o ponto, né? Só que hoje com a tecnologia é quando você liga o computador, né? Não é mais aquele da minha época, que era o cartão mesmo. Né? Hoje eles controlam isso tudo através do computador, né? Nossa, Fê, eu controlei muito cartão de ponto. Eu com 21 anos, 21 anos, É controlando mesmo. cartão de ponto. Já fui Nossa. RH, Bruno? Oi, não, eu já fui faz tudo. É ótimo. A minha família tinha empresas de tradução, até hoje tem, né? Ah, que legal. Eu acabei me formando ali na Whirlpool, né? Acabei sendo um profissional atento, fui para a Whirlpool, onde eu tenho relações que eu permaneço até hoje, uma delas aí é até patrocinador do programa. Então, no final das contas, aí eu saí da Whirlpool por um convite da família e a gente acabou fazendo a empresa crescer. E se tornou multinacional, tudo mais. E eu estava cansado de trabalhar com a família. Falei, eu tô indo embora porque eu tô cansado. Tchau. Eu vou montar minha carreira. E aí tá brilhando aí também na comunicação, né? No marketing e tudo mais. Foi um amigo de tecnologia que chegou para mim e falou: cara, você vai se dar bem em comunicação, com marketing e tal. E eu falei, pô, vamos lá, me afundei em estudos, né? Aí eu li, eu acho que uns 20 livros técnicos para pegar uma vaga de trabalho, que é onde eu tô até hoje há 8 anos, né? Que legal. Eu tenho bastante carinho pela Camelo, né? Então, é isso. Mas você sabia que hoje também um diferencial dos profissionais no mercado é esse olhar 360, Bruno? Há 15 anos atrás, quando a gente recrutava, o profissional era de finanças. Então, eles só olhavam aquela caixinha ali, finanças. Hoje, o financeiro ele tem que entender qual que é o posicionamento de marketing, como que a gente está se posicionando nas redes sociais, marketing, entender de finanças. Então, hoje, o profissional que se destaca é esse profissional que tem esse olhar 360, que entende um pouco de tudo. Eu falo bastante pro pessoal, falo que eu tô ficando, minha barba branca me ajuda, eu falo Ah, pro Bruno, pessoal. não, você é novo, vai, Mas você é é novo, verdade, Fê. tem Fê, é idade. verdade. Fê, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu falava muitas coisas e ninguém ouvia. Quando eu tive a barba branca, eu falei várias coisas que eu falava com 20 e poucos. Mas eu também tive uma sorte, que a minha tomada de decisão de carreira foi que com 20 anos eu estava como gerente geral da empresa dos meus tios, na República. Então, com 20 anos, eu cometi todos os erros de carreira que eu poderia ter cometido. Porque eu tinha uma sala para mim 360 na República em São Paulo, 20 anos, menino, baladeiro e tudo mais. Meu,
E aí eu fui até meus 23, 24, e depois eu voltei para o mercado. Foi doloroso sair da empresa da família, mas, ao mesmo tempo, foi a melhor decisão da minha vida, porque eu consegui entender um pouco qual que era o meu caminho e testar caminhos, né? Hoje, Sim, quando eu sento as equipes, eu falo, eu estou treinando vocês, não é para cá, é para a vida, é né? Para a isso. vida, para a carreira. Então, eu quero que vocês entendam onde que o dinheiro entra, onde ele passa, onde ele sai, e onde a comunicação vai fazer a diferença nisso. Coisas funcionam na vida real. Exato, né? Mas eu como bom menino pobre, tive que trabalhar muito. Basicamente isso. Foi Que eu diferente vi. para mim, então. Não adianta. Mas eu sempre acreditei muito no ET de Varginha, viu, Fê? Tenha Ah, certeza disso. para, Eu, Bruno. eu acredito em ETs, Fê. Eu queria, agora, nesse momento, eu queria estar com a camiseta Eu Acredito em ETs. Ai, meu Deus. Da próxima eu coloco uma também. Vou te mandar uma de presente direto de Varginha. Da Por fonte. favor. Vou comprar na fonte e vou mandar para você. Fiquei sabendo que tem lá, o pessoal faz uma campana ali para olhar, acampa ali certinho para ver se Tem, tem tem. ET. Pontos Bem de ônibus, legal. é tudo formato de nave espacial. É bem, bem engraçado. Depois É eu te bem. mando algumas fotos, algumas coisas. Por favor, porque eu gosto bastante. Tem aqui o Chris Bock, que é o VP de atendimento da UMAP, que participou do podcast, é um grande amigo, inclusive um abraço, Chris. Ele é irmão do Bruno Bock, não sei se você conhece, do antigo canal bem famoso, antigo, 2019, Pipocando. Então ele fazia análises de filmes junto com o Júnior da Sandy Júnior. Ah, é? Que legal. E aí ele fazia essa análise, ele largou, super bem sucedido, né? Trabalha com audiovisual hoje, deixou de ser famoso e ele pegou e tem hoje uma questão de acreditar em ETs e tal. Quando o irmão dele veio, que é um VP de agência grande, o Chris, eu virei para ele e falei, cara, eu também acredito em ET. Olha, E aí vai. olha, o nosso destino se cruzando aí, enfim, falaremos mais sobre isso. Bastante. Pergunta aqui o Olímpio. O Olímpio, o meu melhor amigo, ele fala bastante do ET de Varginha. Acho que ele vai ouvir e ele vai rir bastante, porque a gente passou noites e noites falando do ET de Varginha. Deus. Fê, voltando aqui à pauta que eu chuto sempre, Vamos lá. eu vejo assim, Fê, existe uma mística, né, dentro do mercado. O mercado fala, tipo, quando você tem o gestor do RH, o Sim, headhunter e o recrutador tradicional. Existe isso, o mercado, ele acaba juntando tudo isso no RH e fala, RH. isso. Em comum. Eu gravei recentemente aqui com a diretora de planejamento e estratégia, né? Que ela está no Canadá e a formação dela é recursos humanos, mas não Que tem nada legal. a ver o que ela faz, por mais que ela trabalhou com isso, tem nada a ver hoje em dia e as coisas mudam muito. E tem uma discussão que é bem legal, que do nosso patrocinador, Yuma SA, né, Human Skills Academy, a qual eles trabalham essa questão de liderança com segurança mental. E muito nas conversas ali com o CEO da empresa, ele falou, cara, o profissional mais importante hoje, o CEO hoje, ele não é mais um CEO, ele é o CHRO, que no final das contas é o Human Resource, né? O É, HR. Então, assim, no final das contas, é um voltado à questão humana, e isso é, muito pelo que o mercado pediu. Desses três, qual que é a diferença? Como que está o mercado? Você que é especialista, para quem também quer saber dessas diferenças. tá bom. O gerente de RH, um gestor de RH, ele tem uma cadeira um pouco mais operacional, olhando dentro de uma empresa, olhando para todos os subsistemas. O que seria os subsistemas? Benefício, plano de carreira, treinamento, desenvolvimento, e uma das cadeiras dele é recrutamento e seleção, tá? E a gente tem dentro de recrutamento e seleção o recrutador que pode fazer vagas no volumes, vagas que não são confidenciais, nem tão estratégicas assim para a companhia. Quando se pensa no headhunter, ele geralmente está numa consultoria nacional ou multinacional, uma consultoria própria, e ele é um especialista em recrutamento e seleção, que faz um trabalho mais minucioso de mapeamento de mercado, de, de fazer essa ponte entre
o RH, a empresa e o candidato, porque muitas das nossas posições são confidenciais. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu conduzi recentemente uma posição gerente de patentes. O que eles queriam era tão específico, você tinha, assim, 5 indústrias farmacêuticas que tinha esse profissional. Então, a empresa não pode abordar esses candidatos. Então, o Headhunter, ele serve para fazer essa ponte entre o contratante e o contratado. Essa é a diferença. O CHRO, ele já é uma cadeira mais C-level. Ele está dentro da empresa e ele faz a gestão de todos o RH como um todo, de todos os subsistemas, e ele tem um olhar, Bruno, muito mais estratégico. Ele está ali do lado do CEO, não é um RH que só entende de plano de carreira, de benefícios, de treinamento e desenvolvimento, ele está envolvido no business. Ele entende do negócio, ele entende o quanto a diversidade vai impactar na imagem da empresa, ele entende o quanto a empresa tem que se posicionar em responsabilidade social, ele cuida da imagem da empresa, junto com o marketing, da reputação da marca. Então, assim, é uma cadeira bem estratégica. E cada vez mais a gente tem visto ser requisitado no mercado para contratar esses profissionais, né? E dá para entender o porquê, né, Fê? Com Dá para certeza, entender o porquê. com certeza. Pode falar, depois eu completo. Não, a gente brinca, Bruno, que há 10, 15 anos atrás o RH ele era visto muito como abraça-árvore, né? Ele tinha uma cadeira muito mais de despesa dentro de uma companhia E você não via C-level. do que resultado. E hoje isso está mudando. Então, o RH que não é estratégico, que não entende que uma contratação certa vai impactar no engajamento da companhia, vai impactar no clima organizacional, uma contratação errada, ela vai ter um custo absurdo para a empresa. E além disso, a diversidade, inclusão, todas essas pautas, todos esses temas têm que estar dentro do RH. Então, essa mudança, né, do RH operacional para um RH mais estratégico. E aí você vê, acho que a gente pode abrir tantos leques para essa conversa, né, Fê? Muito, Porque você muitos não temas para via. falar. Então, porque você não via muito profissional, recrutamento e seleção, recursos humanos que seja, ou headhunters, né, que a gente coloca de uma outra aqui. Engraçado que o Sim, headhunter ele tem aquele cargo que ele é o em cima, né? Em cima ali do trono tá ali o headhunter, né? Então todo mundo olha um pouquinho dessa já forma. teve essa fama, não mais assim. Hoje a Mas gente tem muita competição aí no mercado. sim, sim, mas era antigamente inacessível até, né, para muita Exatamente, gente. E aí, quando a gente fala disso, dá para você entender hoje o porquê do CHRO, né? Porque, poxa, você tem os adventos das mídias sociais, eles deram para a gente o poder de falar. E eu, exatamente. sem apontar ninguém, eu vou me colocar nisso, porque eu sou um profissional de agência que, consequentemente, tenho podcast e que, consequentemente, faço N consultorias também em Sim, situações minhas. Quando a gente fala disso, como que isso mescla com a empresa? Como que uma marca pessoal, isso é uma coisa que eu ando indagando bastante o mercado, que é as pessoas são cada vez mais uma marca. Elas sim, são uma marca própria. Como as empresas, a marca das empresas vai pegar emprestado essa força das pessoas para poder estar dentro das empresas. Mas eu vejo alguns erros aqui também, quando a gente fala disso, de entregáveis, porque eu vejo muitas empresas contratar por um currículo estrelado e por falar por um status que tem aquele profissional, e, consequentemente, muitas de entrega e não sabendo também que tem aquele profissional. Existem erros de muitos lados, né? E quando você vê o CHRO, você fala, pô, primeira vez que estão pensando que a empresa é feita por pessoas. e comunicação, eu acho que tem muito a ver nosso bate-papo por isso. Tem tudo a ver com comunicação, Bruno, porque, por exemplo, eu vou te contar um caso real. Eu recrutei um gerente sênior de marketing para uma empresa de biotecnologia, uma multinacional. E é uma Específico. empresa B2B, então ela não é muito conhecida. Porque geralmente as empresas que atendem o consumidor, que são, né, as indústrias farmacêuticas, a gente vai lá na farmácia, compra o remédio e tudo mais, ou cosméticos, essa indústria não, ela atende as indústrias, né? E ela não era tão conhecida. E eles me pediram para trazer um executivo de mercado de bens de consumo. Eles falaram: a gente não quer do nosso segmento, a gente quer de bens de consumo, é uma estratégia e tudo mais.
Quando eu abordei esse executivo, fiz todo o processo, entrevistei 20, 30 profissionais e aprovei esse executivo, gostei muito dele e contei, abri, que era uma vaga confidencial, contei tudo. Ele falou assim: Fernanda, te confesso que eu não conheço muito essa companhia. Aí eu mandei uma reportagem para ele. Reportagem, Bruno, sabe? Comecei a mandar Instagram, que ainda estava no começo. Reportagem, ele falou, depois ele me deu o feedback. Ele falou assim: eu só aceitei a posição porque eu vi a reputação da empresa. Eu comecei a pesquisar sobre a empresa. Sim. O posicionamento dela, o tratamento com os fornecedores, com os colaboradores. E por isso que eu aceitei. Então, olha como a reputação é importante também para o executivo e vice-versa. Eu falo que hoje em dia a gente não tem mais só a empresa avaliando o profissional. Os dois se avaliam. Então, eu conheço também clientes que olham o Facebook. Obviamente que o Facebook não está tão em alta como antes, mas olha o Facebook, olha principalmente o LinkedIn, Instagram. Dependendo da posição, acontece isso. Como ele se posiciona, se ele é um tomador de decisão, se ele é um profissional que se expõe no mercado, como que é o LinkedIn dele. E por outro lado, a gente tem os candidatos também que se preocupam com a reputação, com a marca da empresa. Sim. É uma empresa que valoriza os colaboradores, como que a cultura é uma cultura mais amigável, é uma cultura mais agressiva. Então, a comunicação, ela entra muito forte nesse ponto, né? As redes sociais nos ajudam, como atrapalham, não atrapalham, né? Mas mostra a verdade também. Então, hoje a gente tem aí, né? Como você falou, o poder da comunicação é uma linha muito tênue, né? Tênue, desculpa, entre o que é perigoso. Não, porque os candidatos falam mesmo, participou de um processo, não ficou feliz, vai lá no LinkedIn e fala sobre a companhia. Então, tem que ter muito cuidado, ter esse olhar muito humanizado num processo seletivo. E eu digo mais, Fê. Eu digo que olhando, eu como já fui recrutador, já fui, né, como gestor de empresa, já tive Sim, muitas entrevistas, já olhei para esse cenário de uma maneira pelos dois, né, pelos dois lados da moeda, vamos colocar dessa exatamente. forma. Mais que isso, a empresa, sim, óbvio, as empresas não olham para isso, acham que, beleza, estou contratando, estou pagando, e é isso. Não é bem assim que funciona. Se você quer um executivo que entrega, um executivo que está preocupado com a carreira e que realmente é importante, ele vai pensar 10 vezes em onde ele está entrando e qual projeto que ele vai entregar, né, inclusive. Com Pra, certeza, com certeza. É sabe? isso mesmo, esse é o ponto. E um alerta para os profissionais, porque hoje mesmo aconteceu uma situação muito curiosa para mim, né? Eu acho que até não existem coincidências dentro do que eu acredito, né? E hoje teve muitas coisas que foram para esse episódio, que aconteceram hoje. Tem um profissional que há 2 anos a gente não trabalha junto, né? Passou pela agência e tal, e há 2 anos a gente não trabalha junto. E no final das contas, hoje eu abri uma call com ele, né? Falei, pô, deixa eu bater um papo com ele e tal. Ele falou, pô, saudade de você, de conversar tal. Você é um gestor que eu gosto muito, isso, aquilo. Eu falei, vamos bater esse papo, né? E ele tava passando uma fase difícil na época, né? Uma fase bem difícil familiar e tal. Ele falou, pô, te indiquei lá para um podcast. Consequentemente, eu vou fazer parte de um podcast. Fui convidado para o próximo mês para estar junto do ACO da NBA, né? Como convidado e hoje CEO do Deezer, o Rodrigo Vicentini. Sim, Então, eu e ele no M15, onde a gente vai falar bastante sobre como montar equipes de marketing que performam. Mas, sim. cara, eu nunca imaginei na minha vida que quem indicou foi um profissional que foi da minha equipe que eu treinei há 2 anos atrás, sabe? Então, no final das contas, quanto que isso, o marketing da tua empresa, comunicação, ou a gente pode considerar um endomarketing aqui, né? Sim, Ou employer branding, né? Porque no final das contas vai impactar no employer branding. é o employer brand mesmo, as empresas estão pensando muito nisso. Exato. Então, como que a gente vai pensar? Porque no final das contas tem ali uma entrada, né? Tem ali uma entrada, tem uma visibilidade para a empresa em cima disso que teve, e consequentemente é a minha imagem, é a imagem do profissional, porque eu sou um profissional de mercado. E vocês que estão aqui ouvindo, se preocupem com a imagem que vocês vão deixar. Então, o mercado é um ovo. Então, não O mercado, não olha, é pequeno, embora a gente fale cidade de São Paulo, Brasil, as-
é muito pequeno. As pessoas se conhecem e geralmente os executivos se movimentam, 70% no mesmo segmento, né? Sim, Então, é bens de consumo, continua bens de consumo, farmacêutico, indústria pesada, então, o mercado financeiro. Então, realmente o mercado é pequeno e as indicações chancelam um profissional, né? Então, muitas vezes a gente está recrutando um executivo e alguém do time fala: Nossa, eu trabalhei com ele em tal empresa e chancela aquela indicação. Com certeza esse candidato vai ser contratado pela empresa. exato, porque você já tem Referências, ali. Você tem um astro, né? Não vou falar que a gente vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, pessoal. sim, Mas, no final das contas, é você ser ético, né? Você sim, ser ético e, consequentemente, você prezar pelo bem-estar de todos e, consequentemente, pelo profissionalismo, né? exatamente. Então, P, a gente falando, eu já pegando o gancho, né, para essa outra questão também, a gente vai pegar a pesquisa da Manpower, né? Tá. Que a Manpower está trazendo que 81% das empresas têm problemas na hora de recrutar e não consegue recrutar. Isso, óbvio, que para vocês é um mercado pujante, né? Vocês têm Exato. trabalho pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma grande dificuldade. Eu não vejo o Brasil. Eu vejo o Brasil uma terra de oportunidades. Hoje a gente. O Brasil não é paulista, não é Alphaville. Quando eu vim para o interior, eu vi muito mais disso, que não se comunique, tem muita vaga. Para outros lados tem vaga também. Em Santa Catarina, pujante, que foi onde mais recebeu profissionais, mais pessoas para morar, isso consequentemente pelo Uhum. aumento de vagas de trabalho. Eu vejo muito que as empresas, isso eu já abordei em outros episódios, que as empresas estão muito responsáveis em também suprir a questão educacional do mercado. Então, no final das contas, muitos, eu não sei se acontece com você, porque você no final das contas, está mais executivo, mais cargos de decisores, né, para isso, mas eu vejo que as empresas estão responsáveis por essa formação e Sim, cada vez mais com uma formação que é deficitária dentro do Brasil. Quando a gente fala disso, isso impacta nesses 81%. Mas como que você vê isso também, esse problema de recrutamento, esse problema de encontrar profissionais? Como que você enxerga esse cenário? sim. Eu dividiria em duas partes mesmo, Bruno. Quando a gente pensa nas posições mais executivas, né? O executivo já chegou lá, então ele já tem uma boa formação, não necessariamente uma formação de primeira linha, mas ele já tem, né, ele já investiu numa boa educação, tem idioma, fez um MBA, muito deles fez um MBA fora do Brasil, a gente fala de outra realidade. Mas eu já tive um cliente, quando eu trabalhei em outra consultoria, um baita banco que tem um trabalho bem bacana, que eles fazem essa questão de formação. Então, a gente tem os programas de trainee dentro das empresas que elas servem para isso, e dentro de algumas instituições financeiras, eles têm essa questão de formação mesmo, vai para a sala de aula. Tem aulas de matemática, aprender a trabalhar com Microsoft Word, Excel, disponibiliza idiomas, e alguns clientes que eu tenho também de multinacionais, para posições menores, de repente eles não têm um bom pacote de benefícios, como um bônus agressivo, alguma coisa nesse sentido, mas eles dão uma bolsa de estudo. Tem, não são todas as empresas, mas algumas empresas fazem isso. Poxa, é uma empresa que precisa que fale inglês, mas a gente encontrou um baita potencial, mas ele não tem aquele inglês ainda perfeito. A empresa paga um curso de inglês, então isso é super importante. Isso brilha os olhos dos candidatos que não têm, às vezes, dinheiro, né, para investir e estão começando a carreira. Então, é comum mesmo a gente ter as empresas que exigem muito, que querem contratar, a gente brinca, o super-homem, mas quer pagar como Batman, até uma brincadeirinha, tá, Bruno? Que é Essa é mais ou muito boa, essa é muito boa, verdade isso é menos verdade. isso. Não, não, como que é super-homem Batman? Não, é Batman e Robin, não é uma coisa assim? Desculpa, eu É, não sou muito disso. não, mas que Então, seja, deu para entender, é deu para alinhar entender. isso, porque as empresas também têm as dificuldade, que concordo super com essa informação que você trouxe, dessa pesquisa, mas eu também tenho alguns clientes que, assim, a gente brinca que quando a vaga vem para consultoria, Bruno, é porque é difícil.
Sim, porque ou é confidencial ou porque é muito difícil. Porque muitas das vezes o cliente também quer o candidato perfeito, com uma boa formação, com idioma, com todas as soft skills, que são as competências pessoais, e o hard skills, que são as competências técnicas, mas não pagam para isso, né? sim, Então, o cliente também tem que flexibilizar, tem que ter essa flexibilidade para ele conseguir contratar alguém dentro do budget dele, dentro da cultura da empresa dele. Não é fácil, não é fácil esse papel, a gente fazer esse papel com o cliente, e aí eu acho que entra muito o nosso trabalho de fazer o mapeamento de mercado, que é isso. A gente busca todos os candidatos, entrevista 50, 60 profissionais, monta uma lista e mostra como uma fotografia de mercado para o nosso cliente. Olha, o mercado é esse. Porque exato. por mais que seja é interessante, Bruno, eu que estou em contato com as empresas todos os dias, médias, pequenas, grandes, nacionais, multinacionais, tem muita empresa que me liga, que me pede, né, fala, olha, vamos fazer um briefing é o perfil do candidato, que elas não têm noção do que o mercado está pagando. Ah, se fosse só no teu mercado, Fê, porque assim, É, comunicação, então, a gente olha, tanto que tem empresas hoje que trabalham com ensino de briefing, porque eu recebo alguns briefings que eu falo, poxa, do que estamos falando, sabe? E aí a gente acaba ensinando também isso, eu entendo você perfeitamente. é isso. E aí o nosso trabalho é esse, Bruno. A gente geralmente apresenta de 3 a 4 candidatos num processo seletivo finalista, depois de todos os filtros que nós fizemos, mas ultimamente eu mando uma long list. Eu mando, né, para o meu candidato, para o meu cliente, desculpa, eu compartilho com eles e falo, olha, deixa eu te mostrar uma fotografia de mercado. É isso, o teu concorrente está assim, teu concorrente paga isso, tem esse pacote de benefícios. Então, também a empresa ela tem que estar muito alinhada ao que ele precisa e o que ele pode oferecer, né, para o candidato. Total, e benefícios, cada vez mais bônus. Antigamente era muito difícil você ver bônus agressivos, né? Hoje em dia, até uma PLR, quem tinha era o diferencial, já confessando aqui idade, né? Aí hoje você vê já que bônus é uma realidade, bônus cada vez mais agressivos para você manter profissionais, né? E às vezes eu olho que nem projeto de carreira, nem plano de carreira tem, nem É, uma situação. Então, eu entendo o que você fala sobre a complexidade, né? é complexo. E a maioria dos casos, sim, a gente tem que mostrar isso pro cliente e também pro profissional, porque às vezes o profissional também não está enxergando a grande chance e possibilidade que ele tem dentro das companhias. Porque a gente também via muito, isso não acontece mais, como antigamente, há 10 anos atrás. Tinha muito essa questão de bandeira, né? De brand, de marca. Ah, eu quero só trabalhar na XPTO. E quando você tinha X clientes, ele não entendia. E é quando hoje o mindset do candidato mudou. Ele compra muito mais o projeto do que não sendo, assim, ele compra, óbvio, a reputação, a marca, mas ele também quer entender muito melhor os desafios, o plano de carreira, o projeto, do que só uma bandeira, que só uma marca de empresa. Você sabe que isso já engata uma outra pergunta. Eu não sigo a reta do roteiro, tá, pessoal? Pra vocês saberem, tem um roteiro para Ah, quem vem no ótimo, marketing não, é um depois, bate-papo mesmo. mas eu vou ali puxar uma pergunta que estava ali um pouco mais no final. A gente tem uma grande concorrência hoje de startups, a gente tem empresas mais enxutas, a gente Sim, tem empresas que estão aí, você não precisa ser, nossa, sonho de todo mundo, pelo menos o meu como esportista. Vou trabalhar na Nike. Pô, sim, trabalhar na Nike basquetebol e viver a vida de, nossa, emprego dos sonhos. Não estou falando que não é um emprego do sonho, é um sim, emprego do sonho. Mas no final das contas, existe a carreira. E hoje tem startups, por exemplo, ou pequenas empresas, ou uma questão de localização, que vai te fazer ser mais realizado e comprar um produto da Nike basquetebol e tá tudo certo. Estou seguindo a minha exatamente. vida. Né? E esse cenário mudou muito, né, Fê? Porque hoje aquela grife de eu tive uma educação bancária. Sonho da minha mãe é que eu trabalhasse no Bradesco. Né? Sonho da minha mãe era esse, era ser aquela carreira, você vai ficar ali na, o que que era? Carreirista, né?
Então, mas é aquele que ficava ajudando ali na frente, acho que como entrava antigamente no Bradesco. Assistente comercial, não é? Acho que é Não assistente sei como comercial, não chama. sei. Eu também nunca fui atrás. Mas assim, no final das contas, começar ali bancário e ir subindo e se aposentar no Bradesco. E aí, no final das contas, eu olhei e falei, poxa, eu não quero isso. Só que eu, basicamente, tive essa educação de poder crescer. E quando eu fui promovido na Whirlpool, eu olhei e falei, poxa, bacana. Só que quando o meu chefe na época, Luiz Escavarda, ele saiu e ele fez uma movimentação de ir para Vale, eu falei, eu vou embora. Esse cara saiu. Eu, com 19 anos, 20 anos, era o braço direito do diretor da Whirlpool. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Chegou um outro cara vindo da Fast Shop, veio me pressionar. Eu falei, você quer saber? Eu não vou aguentar isso, não, eu vou embora. E no final das contas foi isso. E eu fui mudando a minha vida. Mas hoje em dia, esse pensamento de estar na empresa e fazer essa carreira, ele não é mais linear como era. E no final das contas, não necessariamente eu preciso trabalhar na empresa de São Paulo, na Whirlpool, no Bradesco, numa empresa de nome. É Eu posso isso. ser muito mais realizado com outro lugar. E eu já ouvi falar muito que empresas de nome, e aí é uma reputação, não vou dar o nome da empresa, se é o que a audiência está esperando, mas é um sonho de trabalho para quem gosta das coisas que eu gosto, é nome, porque quando você entra lá, você acaba não só tendo nome e não salário. Então, por que É que isso. você quer fazer isso? É. Não, é a pergunta. Quando eu recrutava posições menores, né? Assim, analista ou até mesmo estagiário, eu já tive numa cadeira que eu fazia programa de trainee, contratava trainee para as empresas. Eu perguntava para os candidatos: por que que você quer trabalhar em tal empresa? Ah, por isso, por isso. Mas você sabe como que é a cultura? Pesquisa mais, vai mais atrás. E aí, quantos vieram me dar feedback, Fernando, você tinha razão, não sei o quê. Porque fica aquele sonho, né? Aquela imagem que os pais ou a sociedade coloca e tudo mais. E hoje, Bruno, eu atendo muitas startups nacionais, muitas empresas, né? Hoje a gente tem muito empreendedor no Brasil, empresas que deram muito certo, que estão dando muito certo. E olha, eu movimento executivos assim de grandes companhias para essas empresas de sócios menores, porque ele vai ter um olhar mais 360, ele vai ter mais autonomia, ele vai participar da decisão estratégica, que muitas das empresas multinacionais, a gente tem uma caixinha para cada área e tem um plano de carreira longo, e enfim. E hoje isso é possível. Hoje a gente consegue atrair os candidatos para essas posições. Antes era impossível isso. Era muito difícil. Exato, as coisas foram mudando, né? Mudando O muito nesse mercado momento. está mudando muito rápido, né? Sim, e não necessariamente mais a tua carreira é linear. Então, sua carreira não é linear, que eu acho ótimo, você consegue também trabalhar não necessariamente onde e outra, né? Eu tenho uma máxima depois de um tempo que é não trabalhe com o que você ama, né? Não trabalhe com o que você conhece, tão que você é um consumo teu, porque no final das contas você não vai gostar tanto mais do teu consumo. Enfim, tem algumas coisas aí que eu imagino hoje que eu penso e que eu falo no off. Aqui. Tá mais maduro, já tá mais, né, já tá mais entendido de mercado, né, Brunão? Já sabe aí o que que faz sentido, o que que não faz. Exato. Fê, puxando aqui um pouquinho, você está numa posição de headhunter, né? Dentro da sua casa ali é uma reunião de headhunters, né? Então ali o pessoal está querendo muito ser convidado por um jantar na sua casa, né? Muito, vamos colocar esse cenário aqui da audiência, né? É, quando você está procurando para essas empresas, o job description foi ali, te entregaram isso, falaram, ó, é o seguinte, eu preciso desse profissional. O que que te enche os olhos? Você fala, tipo, ó, esse profissional cabe, esse profissional. O que que é um profissional hoje diferenciado no mercado? E eu vou falar o que eu disse hoje. Hoje foi um dia que eu falei bastante coisa sobre isso. Que eu falei, poxa, eu quero a pessoa que faz, eu quero a pessoa que eu posso confiar de olho fechado e que ela vai correr atrás e dar um jeito de fazer. Exatamente. Agora, isso é uma soft skills. Eu acho que as soft skills estão muito valorizadas hoje em dia, né? Muito. Mas aí eu já deixo para você falar que você é especialista, eu só E o sou. soft skills, já puxando aí esse gancho, a gente não consegue visualizar isso no currículo, né?
Então, assim, na verdade, o que eu falo também, Bruno? O que é importante? O candidato ter um LinkedIn claro, limpo, objetivo. Não vai decidir a vida, não é porque ele está com o LinkedIn maravilhoso que ele vai ser contratado, não é isso. Mas já é a porta de entrada para participar de um processo. Então, muitas das vezes, o LinkedIn cheio de informação, muito confuso, você não entende o que aquele profissional faz. Então, a primeira dica que eu dou, galera, deixa o LinkedIn atualizado, né? A headline lá com a posição que essa pessoa ocupa, isso é muito importante. Até mesmo foto, sabia? Não precisa ser foto estúdio, foto bonita, nada disso, mas às vezes tá muito informal. Às vezes o pessoal tá usando o LinkedIn muito para o dia a dia. E não é esse o objetivo do LinkedIn, né? E o segundo, não menos importante, Bruno, soft skills, né? Então, acho que na entrevista, que é o pulo do gato. Ele pode ter um currículo lindo no LinkedIn, maravilhoso, mas se você não consegue avaliar hoje flexibilidade, que as empresas mudam a todo momento, essa habilidade de liderança, empatia, escuta, aquele profissional que escuta, né? Escuta seus liderados, escuta para quem ele reporta. Isso é muito importante. E quem é aquele líder que ele tem uma presença, uma postura, uma autoridade, mas ele não é arrogante. Então, hoje as empresas estão olhando muito para o perfil comportamental, soft skills, é tudo. As habilidades pessoais é muito importante. Eu acho que ela é 70%, 80% hoje de um fator decisório, né, na contratação de um profissional. E é aquilo, né? Pode falar, Então, Fê, desculpa. mas o que brilha os nossos olhos é isso. Quando você sabe aquela entrevista, você fala que legal, eu aprendi nessa entrevista, é um bate-papo, é legal. E do nosso lado, saber fazer uma entrevista super estruturada para a gente também conseguir avaliar essas habilidades, né? E isso é um fato, né? Eu vejo que pro lado da empresa, não pessoal, não confundam, tá? Eu sei que vai ter muitas ideologias aqui ouvindo. Nossa, tudo é legal. No final do dia é É, resultado, pessoal. No sim, final do dia é resultado. Vocês sim. precisam entregar resultado. A questão é que, e aí eu falo como um cara que teve muitas equipes, já foi da tradução para agência, que hoje é a minha realidade. Basicamente a tua equipe, os profissionais que não são arrogantes, como a Fê falou, e consequentemente conseguem educar. Eu demorei muito, sabe, Fê, para entender. Eu fiz uma reflexão, não sei se você já. É muito do profissional, né, de recrutamento, é muito da parte de recursos humanos, esse exercício. Eu fiz muito novo e fez uma diferença na minha vida, que era a situação de o que eu quero. Estou olhando para minha lápide, e é pesado, porque isso te dá uma reflexão muito grande da vida. Olhando para minha lápide, o que eu quero que lembrem de mim, né? É, E eu fiz muito isso, né, em relação ao que eu queria muito novo. E hoje eu olho a importância do líder ser escada. Se você olhar, falar para mim, Bruno, o que você gosta de ser como líder? Escada. E eu fico super contente quando eu vejo a galera bem, feliz. Hoje eu dou graças a Deus de andar por eventos, e esses dias eu estava no E-Commerce Brasil e um ex-liderado meu, um outro, chegou para mim: cara, que prazer ter você no meu stand, eu estou trabalhando aqui com tudo que você me ensinou, estou ganhando bem, estou feliz. Pô, baita negócio legal, sabe? Cara, é realização profissional para mim. E no final das contas, eu olhei para esse ser escada. Então, no final, gente, o que a Fê está falando a questão de você ser arrogante, ele não vai fazer com que você faça a sua equipe entregar, a sua equipe ela é. não vai evoluir e, consequentemente, os resultados não vão ser batidos. Então, não é porque a gente está pensando no mundo bonitinho É na. cor de rosa, não é isso. Exato, Como ele entrega, como essa pessoa entrega, entregando bem, né? Não passando por cima de tudo a qualquer custo, a qualquer preço. exato. Até por uma questão ética, uma questão de desenvolvimento e num Exatamente. pensamento como, por exemplo, uma empresa japonesa que teria um planejamento de 50 anos ou 100 anos de entrega. Você É, é só uma parte da engrenagem, pessoal. Então, sim. o mundo é grande, né? E você não é o centro do universo. Mas, É isso aí. né? Mas, Fê, acho que foi muito legal o que você falou agora. E agora a gente vai sentar do teu lado. Eu quero que você seja educadora.
Eu quero que muita gente vai ouvir, até de recursos humanos, espero que ouça, né? Opa, Justamente falando ali, pô, eu quero trabalhar com recrutamento de seleção, quero trabalhar com RH, e eu quero ser headhunter. O que que eu faço para isso? Como que eu vou para esse lado? O que que é importante? Network é importante? Como eu sim. começo? Para que lado eu vou? Pô, eu quero ser autônomo, porque o caminho também de vocês é ser autônomo. Para onde que eu vou? O que que você daria de dica, Fê? Olha, o que é interessante também, Bruno, que a gente tem muitos executivos que mudaram de lado e foram ser headhunter, tá? Então, por exemplo, você que é um profissional de marketing, que conhece muito do negócio, do dia a dia, da rotina, se você gosta de pessoas, gosta de ouvir, tem um baita networking, você pode ser um headhunter. Né? E, obviamente, se você se atualiza em relação às entrevistas e tudo, como faz uma entrevista por competência mais estruturada. Mas hoje a gente tem milhões de headhunter que vieram do mercado. Então, que são profissionais de finanças, que recrutam para finanças, ou marketing, que recrutam para marketing, e assim por diante, né, nas outras especialidades. Acho que é gostar de pessoas, acho não, tenho certeza, né? É gostar de ouvir, fazer esse relacionamento, eu acho que ter essa, sabe, entender entre linhas o que que teu cliente precisa, é, ter essa avaliação profunda do candidato, porque o candidato tem lá 1 hora para demonstrar para você que ele é capaz, que ele está preparado para essa posição. Então, esse é o momento de captar todas essas informações, né? Então, acho que basicamente isso, assim, Bruno. Ah, tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de pessoas. É mó legal, eu falo às vezes, eu sou meio termo entre reuniões e não reuniões. Antigamente eu reclamava muito de reuniões, eu falava que poderia ser e-mail, hoje eu já critico quem fala que poderia ser e-mail. O cafezinho é importante, eu falo Eu, que o não que eu é, aprendo nas entrevistas, olha, eu não aprendi tudo que eu sei hoje de informações de mercado de empresas, obviamente a gente não pode abrir aqui tudo, mas porque eu ouço o candidato, porque ele me conta. É confidencial, né, essa troca. E ele me abre, olha, hoje eu tô nessa empresa, tá acontecendo isso, por isso que eu quero sair, eu tô nesse momento. Então, assim, aprendo muito, muito, muito com os candidatos. É porque muito legal. as pessoas não estão dispostas, Fê, e aí é uma coisa que é muito curiosa, a saber de onde a pessoa veio. É, Isso é uma coisa que eu sempre faço quando eu sou líder de uma equipe, que é justamente, beleza, muito legal, a gente vai fazer, sei lá, uma campanha de tráfego pago. Quem é você? é isso. É, Pessoas, Bruno. Se ela não tá bem, se ela não tá engajada, ela não vai te trazer resultado. exato, Isso, né? exato. E por vezes você tem que entender o momento da pessoa, você tem que entender qual que é a caixa de areia, né? Dela, até onde que vai. Tem muitas coisas aí que tem que pensar nisso. É um trabalho, uma vez eu ouvi, mas você fica conversando com seus colaboradores o dia todo. Daí mas a gestão eu preciso conversar com eles mesmo. É criar o vínculo, né? A confiança. Exato, exato. A gente tem aqui uma equipe, a gente vai entregar, mas eu preciso saber até que ponto cada um. Eu faço muita analogia com o esporte, Fê. Eu sou um fã de esportes, eu tenho Kobe Bryant no meu braço tatuado inteiro, sou um cara que sigo o Mamba Mentality e aquela coisa. E eu sou da leitura, eu adoro a leitura de esportes. Estou lendo o livro do Guardiola agora para entender por que ele Legal. conquistou tantos títulos seguidos. Vou ler do Ferguson, vou ler o do Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, enfim. Mas eu vivi o basquete, né? Eu vim do esporte. Então, no final das contas, esporte é aquilo. Se você não pegar e você não tiver o seu time sabendo quem que vai arremessar bem, eu sei que eu vou E, passar ali a bola e eu era gente, eu não fui para NBA, então, né, um trauma meu é não ter ido para NBA. Mas no final das contas, eu era armador de basquete. E eu faço muito essa brincadeira às vezes, que eu falo, o é, armador tem que saber a jogada. Você tem que saber ali, eu vou passar ele na ponta, pô, aquele arremessa bem, aquele é mais raçudo, aquele é mais alto, vai brigar mais. Equipe, pessoal, o esporte, por isso que eu acho que eu gosto tanto do esporte, porque ela é o esporte é uma ótima analogia, é isso aí.
é uma alegoria do mercado profissional. Você vai pegar, você vai falar, cara, beleza, eu vou jogar aqui, eu vou entender com o meu time, o que que ele entrega, quem que entrega, em qual momento. Não é isso no final, né? É isso. Eu queria trazer um dado aqui, até para Tá, nossa última pergunta aqui, técnica, né? tá bom. Passa rápido, te falei isso, Fê, passa muito Passa rápido, mesmo. né? Mas eu queria trazer um dado que 48% dos profissionais do Brasil já recusaram uma proposta de emprego por desalinhamento com a cultura da empresa, com as expectativas criadas durante o processo seletivo. Com certeza. Essa fonte é da Robert Half, Guia Salarial de 2024, e a gente pode puxar isso para falar, P, como fazer uma contratação estratégica e alinhar essas expectativas dos dois lados? Porque se a gente tem um rompimento nessa expectativa, a contratação não acontece, e se acontece, acontece errada e frustra Exatamente. os dois lados, né? Como fazer? Transparência, Bruno, parece assim, né? É simples, mas a verdade é essa, é transparência. Então, hoje, eu até falo isso, eu tenho muita recorrência de cliente, tenho um network com os candidatos muito positivo por isso. Porque eu, na primeira ligação, né, na primeira conversa, eu já conto os desafios da companhia. Obviamente, a gente não leva isso como um lado ruim, a gente coloca como os desafios, como é a cultura da companhia, o que que espera, vai chegar lá, o que que vai acontecer. Então, isso é muito importante, porque eu falo assim, é perda de tempo para os dois lados, para os três lados, para mim, para o candidato e para o cliente. Porque eu acho o candidato excelente. Entrevisto, passa por entrevista comigo, passa entrevista pelo RH, pelo diretor, vai para entrevista com o CEO. E chega no final ele não aceita a proposta. Por quê? Porque ele não está alinhado à cultura. Obviamente pode acontecer outras coisas no meio do caminho, mas aí, em relação à cultura, é transparência, é toda hora estar em contato com o candidato, é bater um papo com ele, acho que é até tirar o crachá mesmo, de fazer uma entrevista muito estruturada e contar. Eu posso até te dar um exemplo. Eu fiz uma movimentação de um executivo de uma grande multinacional para uma empresa nacional, uma indústria farmacêutica nacional, que o dono está muito na operação. E tá mesmo, assim. Então, ele estava acostumado às reuniões muito formais na empresa, né, horário para tudo, agenda. E nessa empresa não funcionava assim. E eu contei isso tudo para ele. Falei, olha, assim que funciona, dei exemplos, casos de candidatos que eu já tinha recrutado para essa companhia e tudo mais. Aí ele foi contratado, deu super certo, ele tá lá até hoje, mas depois de um mês ele me ligou, me contando. Falou, Fernanda, ainda bem que você me contou, porque realmente, deixa eu te contar como que acontece aqui. Às vezes não preciso nem montar nada elaborado, um pedaço de caderno assim, apresentar ali rápido, porque a empresa é muito dinâmica. Então, isso é muito importante compartilhar com o candidato a cultura da companhia. Sim, sim, porque você acaba mantendo esse candidato durante o tempo, porque ele sabe onde ele está entrando, e, consequentemente, a companhia também, né, está sabendo quem está contratando. Então, Muitas vezes acaba o fazendo. candidato desiste, Bruno, no primeiro bate um papo comigo, eu peço para pensar, depois ele me liga e fala, olha, refleti, eu acho que não está alinhado o meu momento de carreira, com o momento pessoal, obrigada, não quero essa posição. Sabe uma Acontece. coisa curiosa? Eu gostei de muitos candidatos que eu não contratei na minha vida. É isso, porque você Muitos. sabe que às vezes o momento dele não está alinhado com o momento da tua empresa, do momento da tua Então, área. mas eu adorei que esses caras que eu gostei, que eu não contratei, falaram para mim assim: tô olhando aqui, e obviamente, tá, pessoal, só para deixar claro, não tinha RH contratado, tá? A gente não tinha ali, na Era época, o direto poderio. com os requisitantes que a gente fala, né, com os gestores. Exato. Então, assim, no final das contas, a gente olhou assim e falou, pô, terminou de falar, ele, tá, mas eu quero ouvir um pouco da empresa. Aí a gente pegava, explicava a empresa, ele, cara, acho que eu gostei de vocês, acho que foi um papo legal, a empresa vai crescer, tá tudo certo, mas não é o meu momento. Não é É o meu isso. momento, não é uma coisa que eu vejo para mim, eu tô com outros planos. Joia! Eu achei maravilhoso, É baita isso. impressão positiva, Sim, é isso positiva, mesmo. É não isso. É sabe? importante o candidato também estar muito maduro de saber o que que faz sentido para o momento dele de vida, né? Tanto Sim, pessoal quanto profissional. sim, sim. E não necessariamente, pessoal, você está falando de momento de vida, né, Fê? Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Porque especialista aqui é você.
Mas não necessariamente você precisa saber, eu quero trabalhar no Customer Success da empresa XPTO. Não, Não necessariamente. não Eu mesmo. quero um desafio onde eu possa entregar o que eu acredito. Eu quero um desafio onde eu posso fazer um case. Não sei, mas assim, justamente fale, não tenha medo de falar. E outra coisa, teve uma coisa que as melhores oportunidades da minha vida, eu tive, graças a Deus, na minha vida, de ser muito amigo dos meus chefes, né? Nunca tive problema com o chefe. Eu sempre fiquei muito amigo e tudo Quem não mais. gosta de você, Bruno? Existe alguém que não gosta de você? Porque Sempre tem, não sou Jesus, cara, né? Todos, velho. sei, mas né, você deve ter tido Já, bons relacionamentos aí nas empresas que você passou. já fui para o Oktoberfest com o líder, já me diverti, nossa, eu sempre que você entende o lado. E hoje, mais na cadeira que eu tô, entendo mais o lado ainda. Então, no final das contas, é aquele apoio, né? Óbvio Sim, que há percalços na vida. Mas assim, quando a gente fala disso, a gente fala, pô, não tenham medo de falar a verdade. sim. Olha, eu sou assim, É muito importante. sabe? Eu sou assim. E, gente, não mintam é o RH, eu vou mentir. Não, Não adianta. não. É tua crença. Quem você é, uma hora vai aparecer, Sim, sabe? E você que vai sendo lá. Porque no final das contas podia ter sido bom o jeito que você é ainda naquela vaga, não é, Fê? exatamente. Exatamente. E quando, só não quero me prolongar, mas só para, acho que pegando esse Imagina. gancho, e às vezes eu, como headhunter, estou entrevistando um candidato que fala, olha, não é esse meu momento, quando vê surge uma posição que é exatamente a cara dele, e aí eu ligo para ele e falo, olha, agora eu tenho uma posição para te apresentar que faz sentido para você. Você sabe, Fê, que eu. E você estabelece uma conexão, né? Uma relação. Sim, Criança. Eu tive uma situação numa grande empresa madeireira, tá? Não vou falar nomes aqui, marcas, a não ser que seja bom, né? Para a gente poder aqui patrocinar, né? Então, por favor, patrocinem aqui o Marketing the Podcast, em algum lugar aqui vai aparecer, e é isso aí, tá, pessoal? E agradecer, óbvio, Decimal Marketeers e o Mancia, que está sempre aí patrocinando a gente e tudo mais. É, uma coisa bem curiosa. Eu estava nessa empresa e, gente, todo mundo gosta nesse mundo, eu não sei por que, Fê, todo mundo agora quer contar todas as vitórias. Nossa, nunca quebrei a unha do pé. Nunca fui demitido. Galera, pelo amor de Deus, né? E nessa grande. Eu estava nessa época, a mãe da minha filha estava grávida, estava procurando emprego, e eu fui para essa madeireira, né? E eu fui fazer ali em São Bernardo, ali no ABC Paulista, essa entrevista, né? Nessa madeireira. E aí eu terminou, tipo, tinha lá uma sala de 50 pessoas, tal, e eu já tinha, né, minhas experiências executivas, e era para vendedor, tipo, de loja, essas coisas. tá, E sim. aí, e aí eu peguei, terminou lá a entrevista, a menina me deixou de lado, falou assim, quero conversar com você em paralelo. Aí eu falei, tá bom, né? Acho que eu vou passar, tal. Aí ela virou assim, lá, meu, você não vai passar. Mas você não vai passar porque aqui não é vaga para você. Você está procurando uma vaga que não é para você. É uma vaga, você precisa de uma vaga mais executiva, tal. Eu, pessoal, honestamente, precisava do emprego. Gente, esqueçam essa situação de, nossa, gente, foi executivo a vida toda, a gente teve o sucesso, nossa, nasci com US$ 1 milhão. Talvez o É, filho do Trump, sim, eu não. E aí, no final das contas, eu falei, olha, beleza, eu agradeço muito, estou me sentindo lisonjeado, mas minha filha vai nascer e eu preciso trabalhar. Então, no final das contas, eu preciso trabalhar. E se você me sim. contratar, eu vou fazer o meu melhor. Fui contratado? Não fui, pessoal. Não tem história aqui sobre Final ser. feliz. Mas Foi no foi final. Não, o final foi feliz porque você teve outras oportunidades. Mas assim, seja verdadeiro. Tipo, beleza, é isso, eu preciso trabalhar. Não deu certo? Não deu? Se desce, desce. Não sei, mas eu falei, na verdade, fui o Bruno, entendeu? Então, Sim, há arrependimento quando é você? Não. Então, isso passa muito pela carreira de vocês. Sejam vocês, importante. sabe? Sejam Ser vocês. você mesmo, transparência, ética, importantíssimo.
e acreditem em ETs, porque a gente não está sozinho nesse mundo, certo? Ah, não, Bruno, mas a gente vai ter outro espaço para falar disso, mas eu vou te mandar a camiseta, aí você vai colocar um dia aí, gravar um podcast com alguém, um ufólogo, alguma pessoa assim. Farei e vou me divertir, porque inclusive, nossa, a gente vai abrir aqui uma grande discussão, então ETs aí a gente vai falar Me bastante. convida, vai, como participante especial que vivenciou isso em Varginha, esse momento em Varginha. Vai ser maravilhoso. Eu trago o Olímpio aqui também, a gente faz aqui uma conversa de 10 horas, que ainda vai ser pouco, né? Enfim, mas Fê, chegamos aqui ao final do Marketing The Ai, Podcast. muito legal, adorei. Imagina, aqui você está super convidada que a gente vai ter a sexta temporada vem em 2026. E Tá, aí eu vou abrir alguns round tables aqui para a gente poder debater perspectivas. Eu vou fazer aquela discordância que eu adoro. tá. E no final disso a gente vai falar isso. Tá super convidada. Mas antes de Com ir, certeza eu volto. queria muito te agradecer. Simpatia pura. Para vocês não sabem, mas a Fê foi minha cliente, né? Minha cliente. Sou E no sua final cliente. E no final das contas a gente se tornou amigos, porque também é uma pessoa muito competente, é uma pessoa muito profissional, mas também é uma pessoa hiper simpática. A gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo e fiquei impressionado com a simpatia da Fê, independente da questão profissional. E aqui o Bruno está tirando o crachá. É o Bruno, não Marketing The Podcast, não nada, e Bruno e Fernanda. Quero te agradecer, Fê, por você estar aqui no Marketing The Podcast. Sei que o tempo muito complicado, né? Muito complicado mesmo hoje em dia. E tempo é dinheiro, é um fato, principalmente para quem é autônomo, né? Também nesse ponto. Mas, pô, ter você aqui é um privilégio que nem todos podem ter, tá? Ah, imagina, eu que Então, agradeço o espaço, eu que agradeço aí todo o suporte que você me deu também nessa em marketing e tudo mais. Foi muito legal, adorei. imagina. E aí, onde que a audiência aqui pode te encontrar, Fê? No LinkedIn, tá? Como Máximo Consultoria de Executive Search, ou Fernanda Máximo, meu LinkedIn pessoal. E você vai ficar bravo comigo. Tô abrindo o Instagram, ainda não tá pronto. Sobre Mês isso. que vem eu já lanço o Instagram. Você acredita que eu não estava no Instagram, Brunão? Mas eu segui teu conselho e em primeira semana de outubro estarei lá e aí eu te passo o endereço para você compartilhar aí com a audiência. Com todo o prazer do mundo, com o conhecimento que você tem, com a história que você tem que ter Então, Instagram. Tem que tô ter. fazendo. Já está, ó, já tô gravando os Reels, vai sair do forninho em outubro já vai pro ar. Que prazer. Eu vou estar lá seguindo, compartilhando, curtindo e comentando. Obrigada. Peço que vocês também façam isso. E se vocês estão precisando da contratação daquele decisor, daquele executivo e não sabem onde achar um headhunter, toca ali no LinkedIn por enquanto, porque ela não tem Instagram ainda, ela vai fazer. Então Boas, chama no LinkedIn ali a Fê, tá? com certeza. Gente, E no nosso finalizando. site também. Exato, no site também, tá? E aí chama no WhatsApp, troca aquela ideia e fala aí dos desafios que vocês têm, marca aquela reunião. Gente, mais um episódio aqui do Marketing The Podcast que fica, né? E fica marcado entre um dos melhores episódios desse programa. Quero agradecer o Bruno, que começou com aquele microfone que nem podia pagar direito, parcelado em 12 vezes e era só R$ 400. Agradece muito por esses papos aqui dentro do Marketing The Podcast. E mais ainda, tenho que agradecer meus dois apoiadores patrocinadores, como eu sempre agradeço o grande Gustavo Stork, que confiou sem nem me conhecer pessoalmente, até hoje a gente não se conhece pessoalmente, infelizmente quando eu vou para Floripa eu não encontro, e ele também quando vem para São Paulo não me encontra, mas a gente ainda vai se encontrar. O Decimos Marketeers, a maior comunidade de marketing do país. Tá? Então Legal. vocês acompanhem ali, tem muito papo legal com o Nubank, tem muito papo legal com empresas que vocês querem muito ouvir, e o Gustavo Stork é um dos expoentes da comunicação. O projeto do Decimos, eu aprendo todos os dias. Tem as aulas, você pode fazer os cursos do Decimos, e eu indico 100% além dos conteúdos a seguirem eles. E também agradecer, obviamente, a Yuma Skills Academy, do meu grande amigo Luiz Escavarda, amigo e mentor de carreira.
e o grande Alberto, Brunão, galera que trabalha na Yuma SA. Poucas vezes eu tive uma interação com uma empresa onde todo mundo era tão legal e com uma gestão tão eficiente. Não à toa, a Yuma Skills Academy, Yuma Skills Academy, ela é uma empresa onde tem os cursos de graduação, de você também cursos em company, para você ter uma gestão executiva e com segurança mental. Poucas vezes eu vi uma empresa tendo essa preocupação de formar líderes com segurança mental. Nesse dia a dia, nesse papo que a gente teve, se mostrou, e a Fê falou bastante disso, quanto que é importante, e agradecer a confiança que vocês têm aqui. Entrem no site da Yuma Skills Academy e agendem também ali uma conversa, ou já contratem um curso, sejam alunos como eu, que sou da pós-graduação de Neuroliderança Positiva. Então, vão lá e conversem com eles. Então, pessoal, só sei que nada sei, dito pelo Sócrates, o pensador não o jogador. O jogador nunca foi exemplo de nada, mas o pensador foi. Um grande abraço e até a próxima! Obrigada, Brunão. Tchau, pessoal. Marketing, the podcast.